Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu estou gravando aqui para falar com vocês sobre as ações do Banco do Brasil, porque eu já fiz um investimento total de R$ 25 mil. Então esse é o valor financeiro que eu tenho investido somente em Banco do Brasil aqui na carteira do canal. Então eu quero mostrar para vocês quanto rendeu, tanto em rentabilidade como também em recebimento de proventos. Então vou mostrar para vocês tudo quanto eu já recebi e recebo com esse valor investindo em Banco do Brasil. Vou falar para vocês também qual é o meu preço teto hoje para Banco do Brasil, para estar cada vez mais aumentando a posição no banco, ou então se realmente já ficou caro e é a hora de vender. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu quero responder todas essas perguntas para vocês. E já deixa nos comentários se você também possui Banco do Brasil na sua carteira. Então deixa aí nos comentários para a gente estar interagindo aí de uma maneira melhor. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like no vídeo para estar ajudando, porque aqui eu trago vídeos aí diários mostrando todos os meus aportes na bolsa, notícias sobre empresas, dividendos, renda passiva e muito mais. Então pessoal, as ações do Banco do Brasil teve aí grandes altas nas últimas semanas e a gente observa que somente nesse último ano de 2023 o Banco do Brasil teve aí uma rentabilidade em suas cotações de 48%, quase 50% de alta. Então, a gente sabe que o Banco do Brasil aí é uma estatal que paga também bons proventos e hoje na carteira aqui do canal, carteira pública aqui para vocês que já acompanham, é a minha maior posição, tenho 14% da minha carteira somente em Banco do Brasil. Hoje, aproximadamente aí 59% do total da carteira está somente em ações nacionais, onde eu tenho 14 ativos e o Banco do Brasil, como eu mostrei, é a minha maior posição, então é uma posição aí bem relevante na carteira. Então, como falei para vocês, na verdade, já até ultrapassou o saldo financeiro aí de R$ 25 mil devido às últimas altas dessa semana. Então, com um total de R$ 26.659. Então, pessoal, realmente é um valor bem expressivo a comparar a minha outras posições aqui na carteira, né? Então, já acumulo uma alta, pessoal, de 34% em relação ao meu preço médio, que foi de 36,69. Então, hoje sendo cotado aí a 49,37 ou até mais, né? Igual a gente já viu lá, porque aqui na plataforma demora alguns minutos aí para ter atualização. Então, na verdade, é um pouco mais aí de 34% de rentabilidade. Porém, o intuito aqui da carteira do canal é investir em boas empresas pagadoras de dividendos, porque para longo prazo aí a gente acredita que o nosso maior retorno virá em maneiras de proventos e dividendos. Então quero mostrar aqui para vocês também nesse vídeo quanto eu já recebi de dividendos do Banco do Brasil e mostrar para vocês aí o total, seja de rentabilidade e dividendos. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, eu estou na plataforma do Investidor 10, como eu mostrei para vocês, é a plataforma que eu faço todo o gerenciamento da minha carteira. Para você que ainda não conhece, o link está na descrição, só você fazer o seu cadastro aí, é bem rápido e tranquilo. E aqui eu filtrei sobre todos os dividendos que eu já recebi somente do Banco do Brasil. Então aqui eu consigo analisar tanto de maneira total, mas também de maneira individual por classe de ativo ou mesmo aqui um ativo determinado. E aqui, como a gente pode ver, eu tenho aí o Banco do Brasil já há um tempo na minha carteira e em 2019 foi quando eu recebi o meu primeiro dividendo do Banco do Brasil no mês de novembro. Eu recebi aí aproximadamente R$ 28, né? Recebi novamente em dezembro e o final do ano eu recebi um valorzinho bem baixo aí de R$ 41, até porque a posição minha no Banco do Brasil obviamente era bem menor, então com o passar dos anos, pouco a pouco eu fui aumentando minha posição no banco. E o legal, pessoal, a gente vê a evolução dos dividendos. Então eu posso filtrar aqui de maneira anual. Então, como eu falei para vocês, eu iniciei minha posição no Banco do Brasil em 2019, recebi um total aqui de R$ 41. Em 2020 já aumentei aqui um pouco a posição e também tive aí a posição acionária pelo ano inteiro. Então eu recebi um total de provento de R$ 159. Em 2021 aumentou um pouquinho, foi para R$ 261. E com o tempo, pessoal, a gente aí mantendo o foco em nossa estratégia de estar cada vez mais aí fazendo novos aportes e também reinvestindo todos os proventos recebidos, a gente pode observar que a bola de neve ela começa a crescer. Então em 2022 eu recebi R$ 675, então um valor bem maior do que nos últimos anos, né? Então já é um valor um pouco mais interessante. Para 2023, né, o Banco do Brasil ele pagou aí apenas proventos em março e em junho, sendo que em junho eu recebi o primeiro provento agora no dia 12 e já no dia 30 de junho eu já vou receber mais um novo provento de juros sobre o capital próprio do Banco do Brasil. Vou mostrar certinho os valores para vocês. Porém, a gente observa que somente em 2023 já recebi um total aí de R$ 826. E o Banco do Brasil estima pagar aí até 8 pagamentos no ano de 2023 com dividend yield aí acima de 10%. Então, com certeza, eu irei receber até o final do ano aí um dividendo bem maior. Vou estar mostrando para vocês todas as projeções de dividendos a receber do Banco do Brasil em 2023. Então, para você que tem carteira, é interessante você acompanhar até o final para você saber mais ou menos aí o dividendo projetado que você pode receber do banco para o ano. Então, pessoal, é bem interessante a gente observar toda essa evolução. Então, no total, somente aí do Banco do Brasil, eu já recebi R$ 1.964 em provento. Então, um provento aí bem interessante, porque esse dividendo eu posso pegar, reaplicar e comprar novas ações para a carteira, seja do próprio banco ou mesmo aí outras ações que eu acredito estar em preços mais interessantes. E aqui do
lado também eu consigo ver a média de dividendos recebidos no total do ano. Então em 2019 foi de apenas aí 3,45, 2020 13,30 e aqui a gente pode observar que vai aumentando e para o ano 2023 R$ 137. E se eu for filtrar para dividendos futuros, como eu falei para vocês, eu ainda vou receber no mês de junho R$ 155, que irá ser somado aí a esses R$ 366. Então aí um dividendo de mais de R$ 500 somente de uma única empresa na minha carteira, onde eu tenho 14 ativos. Então realmente um dividendo bem interessante. E nessa outra plataforma aqui, pessoal, que é o Trademap, eu consigo ver o retorno que eu tive em relação à rentabilidade. Então, como eu falei para vocês, meu preço médio aqui está 36,35 com as 540 ações que eu tenho no banco, volume financeiro aqui de 26.557, eu já tive um retorno de R$ 6.928. Então, a valorização aí de 35%. Então, praticamente aí, vamos dizer, R$ 7.000 em retorno somente em relação à rentabilidade, fora os proventos de 1.964. Então, se a gente for observar aí, será quase R$ 9.000 de retorno somente em um único investimento de uma única empresa. Lembrando, como eu falei para vocês, o foco não é aumentar o valor investido em relação ao saldo financeiro, porque isso não irá trazer dividendos maiores para a gente, mas sim aumentar o número de ações. Então, se hoje eu tenho 540 ações do Banco do Brasil na minha carteira, o dividendo que é pago ele é proporcional a essa quantidade. Então, temos que ter meta em nossa carteira de cada vez aumentar essa quantidade, porque fazendo assim, cada vez mais, os próximos anúncios receberemos aí dividendos cada vez maiores. E aqui, pessoal, são as datas que o Banco do Brasil pretende estar fazendo anúncios e pagamentos de dividendos. Então, a gente observa que tem a data do anúncio, a data com e data de pagamento. Então, aqui é bem organizado. Isso aqui você pode baixar no próprio site do RI do banco, e a política de dividendos do Banco do Brasil estipula aí um payout de 40% para o exercício de 2023. Então, toda essa parte do lucro, o banco ele divide aí com os acionistas. Então, realmente tem uma frequência e uma constância de pagamentos muito maior do que muitas das outras empresas, porque tem algumas aí que pagam de maneira semestral, anual ou até trimestral, e o Banco do Brasil aí paga 8 pagamentos. Isso não faz uma diferença muito grande, mas para você que gosta de estar sempre com recursos novos entrando na sua carteira, possibilita você aproveitar melhores oportunidades de fazer novos aportes com mais regularidade na sua carteira. E para a gente ter projeções de quanto o banco pretende pagar de dividendos e também saber o nosso preço teto para o banco para o ano 2023, é importante a gente saber quanto o banco estima lucrar para o ano. Então a gente observa aqui que, como fato relevante, o banco trouxe essa notícia ao mercado que ele estima estar lucrando de 33 a 37 bilhões. Então, com esses números, a gente consegue ter previsões aí do dividendo projetado e preço teto para a empresa. Então, falando primeiramente aqui para o preço teto para o Banco do Brasil, a gente tem duas maneiras de estar calculando e chegar a esse valor. Então, o primeiro aqui que eu fiz é pegar os últimos pagamentos de proventos do Banco do Brasil nos últimos 5 anos e cheguei a uma média aqui de 2,39 de dividendo pago. Então, se a gente pegar esses 2,39 e dividir para um dividendo esperado de 6%, de acordo aí com a estratégia de Décio-Bazin, então um dividendo base de 6%, a gente chegaria a um preço teto para o Banco do Brasil para novos aportes de 39,83. Então, é um valor bem abaixo das cotações atuais, até porque, como eu mostrei para vocês antes, o banco estima estar lucrando valores bem maiores do que os últimos anos que o banco ofereceu, proventos aí superiores. Então, a gente observa que até em 2022 ele pagou um dividendo de 4,17, então foi um dividendo aí bem mais interessante do que os últimos anos, e que para o ano de 2023 o banco estima estar lucrando aí e está pagando um dividendo, podendo chegar até mesmo R$ 5,00 por ação. Então, com isso, o nosso dividendo projetado e também o nosso preço teto para o Banco do Brasil, podemos calcular para chegar num valor maior, porque se a gente ficar se limitando a um preço teto tão baixo, dificilmente faremos novos aportes na empresa e deixamos aí de estar aportando numa empresa muito boa, que paga bons proventos e que também tem potencial aí em valorizar as suas cotações. Então, a outra maneira da gente estar calculando o preço teto é de acordo aí com as projeções futuras para o banco. Então, como eu mostrei para vocês, o banco estima estar lucrando de 33 a 37 bilhões para o ano, e se a gente pegar esses valores, conseguimos chegar a um preço teto aí mais razoável para novos aportes no Banco do Brasil. Então, eu trouxe aqui 3 cenários: um cenário pessimista, né, que o banco irá lucrar 33 bilhões, o cenário médio 35 bilhões e o cenário mais otimista, que o banco irá lucrar 37 bilhões. Então, se a gente for observar a cotação do Banco do Brasil, coloquei aqui em R$ 45, porque hoje é mais ou menos o preço teto que eu estipulei para mim, minha carteira pessoal, de estar fazendo novos aportes, mas aí vai da política de cada um, da sua gestão de risco e também da sua diversificação da sua carteira, até porque, como mostrei, o Banco do Brasil é minha maior posição, com preço médio de 36,40 centavos, mais ou menos. Então, não é interessante eu também estar fazendo aporte no banco a qualquer cotações. Então, por isso,
estipulei até R$45 para estar fazendo novos aportes. Então, se a gente for pegar um dividendo projetado de 6%, 8%, 10% e até mesmo 12%, a gente consegue aí chegar a um preço teto mais razoável, né, e mais perto das cotações atuais. Então, se você for pegar um dividend yield aí de 6%, seu preço teto hoje para o Banco do Brasil seria de R$76. Então, seria comprar basicamente a empresa a qualquer cotação. Então, colocando aqui um preço teto de 51,70 a um dividend yield aqui de 10%, R$51 seria o seu preço teto. Então, aqui eu levei em consideração que o banco irá pagar até R$5 por ação, e isso aqui não é nada muito exagerado, porque a gente observa aqui nesse cenário mais pessimista, o banco já iria pagar 4,61, no cenário médio o banco irá pagar aí 4,89 e no cenário mais otimista o banco poderia até pagar até 5,17 ou até mesmo mais aí se ele for além das projeções. Então, pessoal, R$5 por ação não é nada aí, nada extraordinário para que o banco aí vem apresentando nos seus resultados. Então, isso aí vai de cada um. Para mim, eu estipulei da minha carteira, pessoal, um preço teto até R$45 para novos aportes. Então, já está chegando quase a R$50 em suas cotações. Então, já passou do meu preço teto. Então, vou ficar aí mantendo a minha posição. Obviamente, não vou vender porque o banco irá pagar aí muitos proventos e para longo prazo, a maior parte do nosso retorno, ele vem aí dos proventos, pessoal. Então, aqui também a gente observa que eu estipulei aqui o próprio payout da empresa, que é de 40% para chegar nesses valores. E mostrando aqui quanto que eu irei receber de proventos do Banco do Brasil para o ano de 2023, de acordo com a minha quantidade de ações de 540 ações, e tendo em consideração somente esse anúncio para esse mês de junho, que foi aqui de 97 centavos de valores líquidos. Então foram 3 anúncios, um de dividendos, onde não há incisão de imposto de renda, porém os outros 2 pagamentos são juros sobre capital próprio, que você precisa descontar aí 15%, mas ele já é descontado de maneira automática na fonte, já vai cair na sua conta em valores líquidos. Então aqui eu trouxe o valor total para vocês, que são 97 centavos, e com as 540 ações para o mês de junho, eu irei receber um total de R$523 somente em Banco do Brasil. Então, para o meu preço médio do banco, que foi de 36,69, que eu mostrei para vocês, terei um dividend yield aí de 2,64. Então, um dividendo aí bem interessante, somente aí para um anúncio. E levando em consideração o valor de R$5 por ação para o ano de 2023, possivelmente poderia receber até R$2.700 somente em Banco do Brasil, tendo um dividendo mensal, dividindo aí por 12, de R$225. Então, como eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, aquela média estará bem acima aí dos últimos anos. Então, mantendo aí a consistência e a disciplina nos aportes e reinvestindo os dividendos em nossa carteira, temos tudo aí para longo prazo, investindo em boas empresas, ter sim aí resultados muito bons e uma carteira de investimentos vencedora. E olhando aqui, pessoal, os indicadores do banco, ele ainda continua sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, porém com desconto bem menor do que estava aí alguns meses e semanas atrás, com um PL de 4,40. Então, ainda assim, continua aí com indicadores bem atrativos, mas obviamente, nada aqui do vídeo é recomendação de investimento. É muito importante a gente definir preço teto e fazer uma análise aí mais cuidadosa antes de investir em qualquer empresa. O dividend yield do banco está em 9,56, mesmo diante de todas essas altas das últimas semanas. Então, por isso, continuo aí bem confiante para longo prazo na minha posição do Banco do Brasil e com meta somente aí de aumentar essa posição pouco a pouco e chegar aí futuramente a 1.000 ações somente do banco. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Comentamos aí sobre as ações do Banco do Brasil. Então, não deixe de deixar o seu like no vídeo, deixe nos comentários também o que você achou. Na descrição do vídeo tem um link também do meu Instagram, clica aí para estar me seguindo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, até o próximo vídeo e até mais.